O já classificado Noroeste joga na manhã deste domingo na cidade de Rio Claro contra o time da casa. Não é fácil não, hein? Não é jogo fácil. E o Norusca já pensa na próxima fase da competição. Nós vamos conferir como foi o último treino da Maquininha Vermelha para essa partida. O clima no Noroeste não podia ser melhor. Com a classificação antecipada para a próxima fase, o time pode até empatar ou perder, que garante a sequência no campeonato. Mas por aqui a ordem é vencer. Afinal, terminando em primeiro lugar, enfrenta o segundo colocado do outro grupo, que teoricamente seria mais fraco. Entrar com seriedade, com determinação, da mesma forma que nós temos entrado nos últimos jogos, com muito foco, concentração, batalhar em campo, porque por mais que o Rio Claro esteja fora, nós temos pretensões ainda dentro do campeonato e buscando ainda a primeira colocação, que a gente não obteve nesse último jogo, mas nós pretendemos obter agora. No último treino, nada de esforço, apenas um aquecimento físico leve e um recreativo. O elenco está unido e disposto a encarar o Rio Claro em busca do resultado. Se eu jogar, o jogo vai ser como uma guerra, porque eu quero entrar em campo e buscar esse primeiro lugar aí para ter as vantagens, se a gente tiver a vantagem, para decidir os dois jogos aqui com empate. Apesar dos problemas fora de campo, o time continua focado no campeonato. Afinal de contas, tem grandes chances de se classificar e bem para a próxima fase e ainda brigar pelo título. Por isso, para os jogadores e a comissão técnica, não tem tempo ruim. As coisas podem acontecer fora de campo, mas dentro de campo a gente tem que ter cabeça tranquila e buscar os resultados. Para o jogo contra o Rio Claro, o técnico não vai contar com alguns jogadores que estão pendurados com 3 cartões amarelos. Mesmo assim, deve ter força total para fechar com chave de ouro esta fase no campeonato. Quem vencer a Copa Paulista garante vaga na Copa do Brasil. E um título para o Noroeste a esta altura viria em boa hora. Buscar também, se possível, dependendo como é que foram os outros resultados das outras chaves, a gente buscar a vitória, não só o primeiro lugar, mas sim buscar se classificar nas quartas com os 2 empates, a gente vai ter essa vantagem. Legal, eu estou aqui no estúdio com o técnico do Noroeste, o Moisés Egert, que vai falar mais pra gente sobre essa fase da equipe. O Norusca, Moisés, primeiro time da região que está classificado para as quartas de final da Copa Paulista, né? Obrigado pela sua presença, boa tarde. Boa tarde, Paulo, obrigado pelo convite. Acho que essa classificação antecipada premiou, digamos assim, um grupo guerreiro, um grupo humilde, que trabalha, né? Então premiou, fizemos um jogo bom contra o Paulista, a equipe vem jogando bem, né? Então agora nós vamos para um último jogo contra o Rio Claro, dentro do planejamento, para que a gente já começamos a nos preparar já para as quartas de final. A gente viu aí o treinamento, Moisés, o pessoal vai acompanhando imagens desse último treino antes do jogo contra o Rio Claro. E é que você pretende nessa partida fazer algumas experiências ou não? É hora de garantir a liderança mesmo, força máxima? Não, acho assim, tinha como planejado já com a classificação antecipada, nós... como planejado, né, poupar alguns jogadores que estão no limite do esforço, né? Alguns jogadores a gente zerou o cartão para que entre, né, numa condição de melhor, né, de opção tranquila para outra fase. E vamos para esse último jogo, sabe, eu pude fazer tudo isso porque o grupo me dá essa condição, vamos manter um nível bom. Moisés, vocês vêm de 2 rodadas já sem vitórias, né? O jogo contra o Osasco e também o jogo contra o Paulista, né? 1-1, empate e a derrota para o Osasco. Isso te preocupa de alguma maneira? Me preocuparia a maneira como nós não tivéssemos ganhado, mas não tivemos as vitórias, mas a equipe que criou, teve bem, jogou bem, né? Criou bastante, teve jogos bons. Aí o pessoal está acompanhando as imagens do jogo contra o Osasco, né? No final de semana passado em Bauru, a derrota para o Osasco. Mas como o Moisés está dizendo, foi bom o jogo no geral? Esse jogo aí ainda está na nossa memória, né? Foi um jogo onde foi uma das melhores partidas nossas, teve empenho, desempenho e a parte de finalização pecou um pouco. O goleirão do Osasco pegou muito no jogo. Foi bem. Acho que a equipe, o que está faltando, e vai melhorar isso para outra fase agora, é um pouquinho de tranquilidade, menos afobação na parte de finalização. Bom, você já sabe quem pode ser o adversário, já fez essa projeção? Mais ou menos sim, depende da nossa colocação, depende da nossa colocação, ficarmos em primeiro e principalmente da outra chave, né? Ou o Atlético Sorocaba, ou Ferroviária, ou Capivariano. Caso seja Atlético ou Atlético... Capivariano. Atlético ou Ferroviária, aí nós vamos fazer o primeiro jogo em casa e o segundo fora. Se formos nós primeiro e o Capivariano em segundo, aí é primeiro fora e o segundo em casa. Bom, fiz essa pergunta para você na primeira vez em que você esteve aqui. Você ia fazer sua estreia em casa, né? No Comando Noroeste, tinha comandado o time em uma partida apenas, o Moisés, quando esteve aqui a última vez.
Agora já conhece melhor o grupo, conhece melhor os adversários. Dá para buscar o título? Eu sempre falo com os jogadores e falo isso perante a todos, né? Não tem ninguém melhor que nós. Nós não somos melhor que ninguém. É equilibrado, o futebol nos mostra isso, nas últimas rodadas a maioria são empates. Eu acho que o que vai decidir é a imposição, é entrar para decidir, é a personalidade, é a atitude nos 90 minutos. E na próxima fase é mata-mata, é o emocional, entra bastante. Tem desfalque, jogador suspenso, como é que tá? Domingo para domingo. Quanto ao Rio Claro, nós temos o Jonathan, nós vamos poupar, Gilcinho nós vamos poupar, temos alguns jogadores suspensos, nós planejamos isso, mas vai ser um grupo competitivo, um time competitivo. Para a próxima fase, departamento médico está tranquilo. Nós temos o Juan, que está fora, o Samuel pode ser que já esteja voltando. Tá legal. Ô Moisés, só para a gente encerrar, sei que é um assunto complicado de se tratar, a crise interna no Noroeste, a renúncia do presidente Damião Garcia, do neto dele, vice-presidente João Paulo. Isso afeta o grupo de alguma maneira? Como é que está a cabeça do jogador, da comissão técnica? A princípio, de imediato, houve a insegurança e a dúvida, né, com o que seria do Noroeste. Mas quando a poeira deu uma baixada aí, o Damião, a família do Garcia e a Calunga nos deu a tranquilidade que até dezembro, financeiramente, as coisas estariam em ordem para nós no campo. Depois, eu tenho certeza, e eu estou sabendo, está existindo todo um mover e um planejamento aí da equipe. Até para que você possa se planejar para o ano que vem, né? Tem uma Série A2 que é um campeonato difícil. Conversei com o Beto, conversei com o João, já é necessário isso, né? Já é. Então, a gente está um pouquinho atrasado, mas agora tem que definir isso aí, e está tendo toda a correria aí, e o extra-campo aí, a diretoria, já estão se planejando para a Série A2 no ano que vem. Legal, Moisés, obrigado pela sua presença mais uma vez, boa sorte na sequência da Copa Paulista. Obrigado pela oportunidade. Tá certo, a gente sempre acompanha o melhor do Noroeste, o Atlético Sorocaba e Ituano, são os 3 times da região que seguem na Copa Paulista.